Eu vim aqui entrevistar o senhor sobre a cultura da capoeira e queria perguntar para o senhor qual é a sua história dentro da capoeira. A minha história da capoeira, eu conheci a capoeira no Rio de Janeiro na década de 70. Tinha um grupo de capoeira lá que era muito famoso, a Capoeira do Rio de Janeiro, Capoeira Carioca. Era um grupo grande e eu sempre escutei, sempre passei na porta, sempre ouvi falar. E tinha alguns conhecidos meus que praticavam essa capoeira. Então eu cheguei nessa capoeira em 1975, 76. Foi quando eu comecei a treinar, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. E treinei lá um tempo, depois eu parei a capoeira e voltei quando adulto. Fiz uma viagem para a Bahia e sem querer eu fiquei hospedado na casa de um capoeirista, eu nem sabia que tinha um capoeirista nessa casa. E a gente ia todo dia para a praia jogar capoeira. E aí quando eu voltei de lá, eu retornei a esse grupo de capoeira que eu comecei. E aí isso foi no início da década de 90 e eu nunca mais parei de fazer capoeira, estou até hoje. Queria perguntar para o senhor poderia explicar resumido o que o senhor sabe sobre a capoeira? A capoeira, ela foi criada aqui no Brasil por negros escravizados, negros africanos, que foram trazidos da África pelos europeus. E a necessidade do negro africano expor, colocar para fora a sua cultura, aí ele inventou a capoeira. Foi também uma maneira dele lutar contra o sistema, dele treinar uma luta e lutar contra o sistema. Então, quando o senhor de terra chegava lá, o feitor chegava lá e olhava os negros lá lutando a capoeira, ela era camuflada, disfarçada. O negro estava lá dançando com os instrumentos tocando e ele estava lá dançando. Quando o cara olhava lá, pô, estão dançando, estão se manifestando culturalmente, Então era uma luta disfarçada. E aí, com o passar do tempo, a capoeira está presente em todo momento na história do Brasil, na proclamação da República, na Guerra do Paraguai, e depois da proclamação da República ela entrou para o Código Penal como lei da vadiagem. Então ela foi proibida, E Getúlio Vargas, na década de 30, foi quem tirou do Código Penal. Então, mesmo assim, a capoeira foi muito perseguida, assim como todas as manifestações culturais, onde tinha aglomeração de pessoas, o sistema não era bom para o sistema, pessoas reunidas, se manifestando culturalmente. Então, ela só veio a começar a ser aceita na sociedade a partir da década de 70. É isso. O senhor teve alguma ajuda assim para formar um grupo de capoeira? Aqui, cara, a capoeira ela tá no meu corpo, está inserida dentro de mim, na minha mente, no meu sangue, no meu coração. Então, para qualquer lugar que eu vá, eu sempre vou levá-la comigo e eu tenho a necessidade de colocar ela para fora. Então, quando eu cheguei aqui, foi dia 16 de dezembro de 2016. A primeira coisa que eu pensei foi dar aula de capoeira, porque eu tenho a necessidade de passar o meu conhecimento, pela a maneira que eu vivo a capoeira, que eu tenho ela dentro de mim. Então, eu logo fui ali na rua já me inteirei com o pessoal, por isso não pode ter vergonha, Já procurei conhecer o outro, perguntei onde eu posso dar aula de capoeira aqui. E aí falaram do salão aqui, que era da comunidade, que todo mundo que quisesse fazer algum tipo de trabalho para a comunidade aqui poderia ser feito a capoeira.
Então eu fiz um cartaz, conversei com o dono do bar ali, André Nicolino, posso botar meu cartaz aí de capoeira? Ele pode, prega aí na parede. Pregamos na parede e eu comecei a dar aula aqui no dia 10 de janeiro de 2017, né? Tá rolando até hoje. E apoio não tenho de ninguém, né? No Rio de Janeiro eu dei aula há muito tempo na rua, sem apoio de ninguém. No Rio de Janeiro é muito caro você ter uma sala para dar aula. Então eu dou aula na rua, eu dou aula em qualquer lugar. Se tiver um chão para botar a mão, é ali que eu vou dar aula, tá? Quem foi seu ídolo na capoeira? Tá. Na capoeira tem dois grandes mestres que são os mais falados, mais conhecidos, né? Que é Mestre Pachinha e Mestre Bimba. Mestre Pachinha criador não, mas um divulgador da capoeira Angola, e o Mestre Bimba, um divulgador da capoeira regional. E o meu ídolo, eu como capoeirista de Angola, é o Mestre Pachinha, tem ele tatuado aqui, ó. E ele foi quem organizou a capoeira Angola. Baiano, filho de um espanhol com uma negra, filho de escravos. Ele foi, além de mestre de capoeira, ele serviu a marinha, ele era mestre de espada na marinha e também deu aula na marinha, até sair da marinha e montar o seu trabalho em Salvador, na ladeira do Pelourinho. E ele que foi o maior divulgador da capoeira Angola no Brasil e no mundo. Falou em Mestre Pachinha, falou em capoeira Angola. O senhor tem algum planejamento contínuo? Eu estou sempre planejando, pensando na frente. Então eu estou sempre pensando em trazer coisas que vão beneficiar o grupo. Trazer mestres, trazer outros professores de outras manifestações culturais. Teve o dia da abolição da escravatura, eu trouxe a Renata, que é professora de artes, ela falou sobre a escravidão no Brasil, como é que foi. Então eu estou sempre pensando em coisas novas, estou sempre pensando no grupo, sempre pensando que quanto mais a gente enriquecer com manifestações ou da capoeira ou outra qualquer, a gente está sempre se enriquecendo. Eu queria perguntar por qual motivo o senhor quis passar o seu conhecimento e se tornar um mestre de capoeira. Quando eu voltei para capoeira, eu contei a história que eu fui para a Bahia, né? Da Bahia lá, eu jogava capoeira todo dia na praia. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu quis voltar a fazer a capoeira, no início da década de 90. E eu voltei para esse mesmo grupo que eu fazia aula quando criança, né? Então, presta atenção. Então, quando eu voltei pensando em fazer capoeira para extravasar o dia a dia. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, aquela loucura, trânsito, não sei o que, pá. Então eu voltei para extravasar. E eu voltei para a capoeira regional. Treinei na capoeira regional lá durante bastante tempo. Depois eu fui buscar uma outra capoeira, que é a capoeira Angola, que eu me formei mestre. E essa capoeira mudou minha maneira de pensar, mudou a minha maneira de ver a capoeira, e me encantou. E aí a cada dia eu gostava mais e mais e mais, surgiu o convite de eu começar a dar aula dentro do grupo, com outros professores. Eu comecei a dar aula e começou a acontecer, comecei a ganhar dinheiro com a capoeira. Então juntou o meu amor que eu tinha naquela época, que estava cada vez crescendo mais na capoeira, com o sustentar, ganhar dinheiro. Então a capoeira, ela, sabe, me conquistou e eu não vivo sem a capoeira. Então eu tenho que, para eu continuar vivenciando a capoeira, eu tenho que dar aula, tenho que estar dando aula.
E é dessa maneira que eu absorvo, coloco para fora a capoeira. É uma troca do aluno com o mestre com o aluno. Tá. Queria que você desse como diz o povo, uma palhinha aqui pra gente ouvir como é o som da capoeira. Tá, vou fazer no pandeiro aqui. E eu vou cantar uma música do Mestre Gato Preto. O Mestre Gato Preto, ele foi aluno do Mestre Pastinha e ele era o chefe da bateria na academia do Mestre Pastinha. Ele que coordenava o ritmo, é ele que dizia quem tocava. Então, ele dizia assim, ó, essa música é uma música para que traga boas energias para a gente. Eu sou bravo. Aí. Sou. Muito obrigado por passar o seu conhecimento pra gente. Foi boa? Vamos dar um abraço. É o quê? É tudo pra mim. Eu sei ela. Então tem um pedaço de mim. Entendeu? Então, se você está fazendo a pergunta que já foi falada, né? Não? Não? Não filme isso não.